Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós. Você crê nisso? Vira para a pessoa que está ao teu lado aí, fala isso para ele. De grandes coisas o Senhor vai fazer pela sua vida, só pelo fato de você estar aqui hoje. Amém, queridos? Nós estamos num culto de primícia, sim ou não? Hoje é um culto de primícia, primeiro domingo do mês, que nós entregamos as nossas primícias ao Senhor, nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias. Eu sempre costumo dizer que o dízimo nos livra do imprevisto. A primícia protege e aumenta o dízimo. Quanto mais você dizima, mais protegido você está, mais guardado do imprevisto você está. Sabe aquele gasto que você tem com farmácia, com carro quebrado, essas coisas? Quando você dizima, Deus protege as tuas finanças, protege os teus bens. E a primícia, ela é uma honra ao Senhor. O que é a primícia? A primícia é um dia do nosso mês trabalhado, a gente entrega os primeiros frutos. Um dia a gente entrega o valor, o salário, o que a gente ganha um dia a gente entrega para o Senhor, e isso é honra ao Senhor. Ele vai te proteger, vai proteger o seu dízimo e vai fazer aumentar o seu dízimo, ou seja, vai ter crescimento no seu negócio, vai ter promoção na empresa onde você trabalha. Deus, ele começa a trabalhar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E tem a oferta alçada. A oferta alçada, ela é o quê? Ela é acima do nosso dízimo. Quando a gente oferta algo acima do nosso dízimo, o que vai acontecer? Nós vamos alcançar riqueza. E riqueza não é a mesma coisa que prosperidade. Riqueza é você ter para gastar com o que você quiser. Prosperidade é nunca faltar nada na sua vida, mesmo você não tendo nada. Às vezes você pode não ter nada, mas não vai faltar nada na sua vida. Você não tem um recurso, mas não vai faltar nada. Isso é prosperidade de Deus. Então, para a gente entender isso, e eu estava conversando com Deus há muito tempo. Essa palavra tem falado muito comigo há muito tempo, muitos dias Deus tem falado comigo a respeito dessa palavra que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. E Deus começou a falar comigo a respeito de obediência. Falar a respeito de obediência, de obedecer. A Bíblia, Jesus fala que se a gente ama Ele mesmo de verdade, nós vamos provar o amor por Ele obedecendo. Eu sempre costumo dizer que a forma de nós amarmos a Deus é obedecendo, e a forma de Deus nos amar é nos corrigindo. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala isso para ele, fala assim: a forma de Deus te amar é te corrigindo, e a forma de você amar a Deus é obedecendo. E eu, todo mundo aqui passeia pela internet, sim ou não? Vê os vídeos que passa no TikTok, no Instagram, sim ou não? Você vê assim que eu sei. E aí, todo mundo conhece aquele versículo famoso, né? Aliás, o tema da minha mensagem é a instrução de um profissional. Porque tem aí um versículo famoso que fala, né? Se você não tem as manhas... Como é que é? Repete aí o versículo. Se você não tem as manhas... Não. Repete com vontade. Você sabe. Que eu sei que você sabe. Você já mandou o videozinho no grupo da família, que eu sei. Como é que é? Se você não tem as manhas... Completa. Como é que é? Se você não tem as manhas... Se você não tem as manhas, você não entra não, sem a instrução de um profissional. Sem a instrução de um profissional. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Fica de pé que nós vamos ler a palavra do Senhor. João 6. Danilão, abaixa um pouquinho o teclado da minha via, por favor. João 6, verso 1, diz assim, ó: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu a um monte e sentou-se ali com os seus discípulos.
A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que iria fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. E Felipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, verso 10: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, os repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia, pode se assentar em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. A gente tem um combinado aqui em cima, eu sempre combino isso com o tecladista. Se você não se manifestar, não der glória, não fizer nada, não bater palma, o tecladista tem que dançar aqui na frente, tá bom? Então você ora para eles adorarem para eles, tá bom? Você ora, porque senão você vai vir dançar aqui, beleza? Deixa eu te falar uma coisa aqui, amado. A palavra de Deus nos declara aqui que Jesus, ele estava ali realizando muitos milagres, estava realizando muitos milagres, muitas curas. E se você juntar todos os evangelhos, cada autor dos evangelhos, ele vai mostrando para nós um prisma diferente, uma ótica diferente a respeito dessa história. Então, o que acontece? Jesus tinha um pouco antes, João Batista tinha sido morto pelo rei Herodes, e Jesus tinha pego os discípulos no momento de comunhão. Ele tinha determinado e depositado o poder dele sobre os discípulos, dizendo para eles: vá, cure, restaure, faça milagres, entre nas cidades, as cidades que te aceitarem você fica, a casa que te aceitar você fica, se não te aceitarem, se não receberem a paz de vocês batam o pó da sandália e saiam da cidade. E aí o que acontece? Os discípulos, eles tinham ido, mas eles estavam voltando. Jesus estava aqui fazendo milagres também, os discípulos estavam fazendo milagre, e aí os discípulos chegam, e quando os discípulos chegam, eles chegam animados, eles chegam cheios do poder, eles chegam, sabe daquele jeito, sabe quando a gente sai daquele culto abençoado, que Deus falou, que Deus se manifestou, que você recebeu a palavra profética, que você entra dentro do carro, você começa a falar, começa a dizer, você começa a contar, a semana é daquele jeito, você fala: Jesus é lindo, maravilhoso, eu estou cheio do poder, da manifestação da glória. Era mais ou menos daquele jeito que os discípulos estavam, e eles chegam até Jesus e começam a contar o que eles tinham feito, e eles começaram a dizer: Jesus, nós curamos no teu nome, nós pregamos, nós libertamos no teu nome. E aí o que Jesus faz? Jesus pega os discípulos e fala assim: tem muita gente aqui. O povo estava indo atrás de Jesus por causa da cura e dos milagres, e aí ele pega e leva eles para um lugar separado, para um lugar de comunhão. Diga: comunhão. E quando ele está ali no momento de comunhão, comungando com os discípulos, e os discípulos falando com Jesus, e Jesus também falando com os discípulos ali numa comunhão, aleluia, íntima entre os discípulos, a palavra de Deus nos diz aqui no verso 5, diz assim: Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Ele estava lá com os discípulos e ele viu chegando uma multidão. Quem era essa multidão? Essa multidão era provavelmente o pessoal que estava vindo celebrar a Páscoa, porque diz aqui no verso 4 que a Páscoa estava perto. Então a multidão estava chegando para celebrar a Páscoa, mas ouviram dizer que Jesus estava ali naquele lugar, e eles começaram a ir atrás de Jesus, e a multidão está chegando. Também tinha os discípulos de João Batista, porque João Batista tinha sido morto, e os discípulos de João Batista também estavam atrás de Jesus naquele momento, e a multidão está chegando, e os discípulos estavam em comunhão.
Sabe quando é que a multidão vai começar a te procurar? Quando você entrar em comunhão com Jesus Cristo. Os discípulos estavam em comunhão com Jesus e a multidão veio chegando. Só que, aí o que acontece? No verso 5 Jesus diz assim, aliás, no verso 5 diz: Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Jesus olha a multidão chegando e aí ele fala para Filipe, pergunta para Filipe, que era um dos discípulos, falou assim: ei, aonde que a gente vai comprar comida para alimentar esse povo? E aí, a questão aqui não era o que fazer, mas era como iríamos fazer. Jesus não estava perguntando o que iria se fazer, mas Jesus estava perguntando assim: como é que nós vamos fazer? Jesus está perguntando para você nessa noite: como é que nós vamos fazer esse milagre acontecer na sua vida? Como é que esse impossível vai acontecer na sua vida? Jesus não está perguntando para você como é que vai acontecer, porque Ele já sabe como é que vai acontecer. Ele está perguntando: como é que nós vamos fazer? A Bíblia nos mostra que Jesus fez uma pergunta sobrenatural para Filipe, esperando uma resposta de fé. Mas Filipe respondeu de forma natural. Filipe disse assim, deixa eu te falar aqui, verso 6. Olha só o que Jesus diz aqui, só para confirmar o que eu estou falando, para você não achar que eu estou falando mentira. Olha só, ele sabia muito bem o que iria fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Deus às vezes pergunta as coisas para você só para ver qual vai ser a sua resposta, se ela é uma resposta natural ou é uma resposta sobrenatural. Jesus fez uma resposta de impossibilidade para Filipe, esperando uma resposta de fé. Mas Filipe respondeu de forma natural, quando ele deveria responder de forma sobrenatural. Deus está esperando de você uma resposta sobrenatural sobre aquilo que é impossível na sua vida. Entenda isso, amado, em nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus já sabe o que é que vai acontecer na tua vida. A maior raiva do diabo, de Satanás, é que ele já sabe que Jesus já tem tudo programado e estabelecido para fazer acontecer na sua vida o sobrenatural. Por isso que ele quer te impedir de você dizimar, primiciar e ofertar, de você se posicionar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por que Felipe? Porque Felipe precisava ser tratado. Ei, todas as vezes que você entra em comunhão com Jesus, você vai ser tratado. E Felipe precisava ser tratado naquele momento. Ele precisava ser tocado. Numa certa feita, Jesus está falando a respeito do propósito dele na terra, está falando daquilo que ele veio fazer na terra. E aí ele começa a dizer que era propósito do Pai, ele estava obedecendo o Pai. A glória era do Pai. E aí Felipe pergunta: Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala: não, você não entendeu nada. Se você olhar para mim, você vai ver o Pai, porque eu estou refletindo a imagem do Pai. Felipe precisava ter maturidade, amadurecer, maturar. E por que a gente entra muitas vezes em confronto? Por que Deus nos coloca muitas vezes em confronto? Porque Ele quer nos amadurecer para viver o sobrenatural nas nossas vidas. Jesus já sabia o que iria fazer. Jesus fez uma pergunta sobrenatural para Felipe, esperando uma resposta de fé. Lembra de Ezequiel 37? Vale de ossos secos. Tinha um amigo meu que ele era tão magro que o apelido dele era Ezequiel 37. Tão magro que ele era. O que aconteceu? Deus chama Ezequiel, mostra o vale de ossos secos e pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos reviverem? Qual foi a resposta de Ezequiel? Olha, já pensou se Ezequiel tivesse dado uma de Filipe? Olha, eu acho que precisava de um ortopedista, de um reumatologista, precisava aqui de alguns médicos para colocar os ossos cada um no seu lugar. Aí acho que dava certo.
Essa não foi a resposta de Ezequiel. Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. Se o Senhor falar que é, então é. Eu estou contigo, Deus. O que o Senhor falar que vai acontecer, eu estou crendo nesse negócio. Ei, entenda uma coisa aqui, Deus não chegou simplesmente e falou assim: então veja o que é que eu vou fazer, e fez todos os ossos, todos os esqueletos se arrumarem, se estabelecerem. Não, sabe o que Jesus fez? Aliás, sabe o que Deus fez? Ao invés do milagre, Deus deu uma instrução para Ezequiel. Você crê? Então profetiza. Se você não tem as manhas, não entra não. Jesus estava esperando uma resposta do sobrenatural de Felipe. Aí sabe o que acontece, amado? A palavra de Deus diz aqui. Felipe respondeu assim, verso 7. Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Uma moeda de prata equivalia a um dia de trabalho. 200 moedas de prata, 200 dias, mais ou menos uns 5, 6 meses, precisava ter trabalhado para alimentar toda aquela gente, porque eram 5 mil homens, fora as mulheres e os filhos. Então vamos colocar aí em torno de 15 a 20 mil pessoas. Aí sabe o que acontece? Verso 8, então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, verso 9, está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? A minha pergunta aqui vamos ver se você pegou. Qual era a instrução? Qual era a instrução? Ai, gente, eu vou embora para casa. Qual era a instrução? Vou te dar um toque. Era alimentar a instrução era alimentar a multidão. Vira para a pessoa que está ao teu lado, fala isso para ele guardar. Fala assim: a instrução era alimentar a multidão. Os discípulos, talvez ouvindo Jesus falar com Felipe, começaram a se mexer. Sabe por quê? Sabe por quê, amado? Porque toda vez que você está... O que os discípulos estavam? Em comunhão com Jesus, lembra? Jesus vai e fala assim: o que nós vamos fazer para dar comida para esse povo, para Felipe? Os discípulos ouviram. Qual era a instrução? Toda vez que você está em comunhão, Deus te dá uma instrução. E essa instrução geralmente confronta o nosso coração. E os discípulos correm procurando no meio de 5 mil homens, de talvez 20 mil pessoas, atrás de uma semente para alimentar aquela multidão. Atrás de algo, eles saíram procurando, porque a instrução era: alimenta a multidão. Em outros evangelhos está dizendo assim: ei, não deixa o povo embora não, dá vocês de comer a eles. E aí sabe o que acontece? Os discípulos vieram eles falaram assim: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para alimentar uma multidão? Aquele menino, nem o nome dele é citado na Bíblia. Aquele menino provavelmente, diante dos estudos, provavelmente era um vendedor ambulante, ou era um escravo que estava vendendo para o seu dono. Porque, irmão, ter 5 pães e 2 peixes só para ele, só se ele fosse muito crente mesmo, porque crente come, né? Provavelmente aquele menino, vamos aqui dar uma viajada, aquele menino viu a multidão e o que é que vendedor ambulante faz? Opa, onde é que está tendo festa? Vou lá com meu carrinho de pipoca. Aquele menino, talvez vendo a multidão, ele entrou no meio com aqueles 5 pães e 2 peixes e foi ali: eu vou vender. Sabe o que eu estava conversando, estava pregando para minha esposa, e aí ela falou assim: talvez aqueles 5 pães e 2 peixes era simplesmente a venda do dia. O que é a primícia? Você entendeu? Pegou aí? Se você não tem as manhas, não entra não. Você entendeu? Ele pega tudo aquilo que ele ia ganhar no dia, e os discípulos falam assim: a gente precisa alimentar a multidão. Ele pega e entrega. Só que os discípulos, meio sem fé,
Eles falaram assim: é pouco. É pouco para aquilo que precisa ser feito. É pouco é muito pouco para o milagre que eu preciso que aconteça na minha vida. Era pouco, mas era o melhor. E o melhor é o tudo, mesmo sendo pouco. Você entende isso? Que não importa se é pouco o que você tem, não importa se a sua primícia é pouco, se o seu dízimo é pouco, sua oferta é pouco, se é o melhor, é tudo, mesmo sendo pouco, e é o suficiente para que Deus faça um milagre acontecer na tua vida. Tem uma palavra do apóstolo que ele pregou há muito tempo atrás, que dizia assim, né? O seu melhor é o suficiente para Deus, é isso, né? O seu melhor é o suficiente para Deus. E aí sabe o que acontece? Jesus fala assim, ó, os discípulos chegam assim, ó, tá aqui, mas é muito pouco. Jesus nem deu ouvido para quem estava falando isso. Ele simplesmente diz assim, ó, verso 10, ele fala assim, ó: digam a todos que sentem no chão, que se sentem no chão. Todos se sentaram, havia muita grama naquele lugar, estavam ali quase 5.000 homens. Jesus diz assim, ó: ei, achou a semente? Achei. Então manda o povo se assentar e se posicionar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não adianta você querer que Deus responda na sua vida financeira se você não for alguém organizado, se você não for alguém posicionado. Não adianta você querer que Deus te prospere se você está gastando mais do que o seu salário pode. E isso diminuiu, glória a Deus, agora, né? Não adianta você, eu ganho 10, eu estou gastando 20, mas eu preciso, Deus. Não, você não precisa. Se você quer ganhar 20, então vai estudar, trabalhar, para você ganhar 20. Aí você gasta 20. Jesus disse, manda o povo sentar, se posicionar certinho, bonitinho, porque Deus, Ele trabalha na organização. A Bíblia nos fala, dai a César, Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sabe o que significa isso? Não adianta eu dar só a César o que é de César e não dar a Deus o que é de Deus. Também não adianta eu dar só a Deus o que é de Deus e não dar a César o que é de César. O que é isso, pastor? Não adianta você dizimar, primiciar ou ofertar se você está devendo a cafeteria da igreja. Não adianta você primiciar, ofertar e dizimar se você está devendo o irmão que você pegou emprestado dinheiro no Natal passado e até hoje você não pagou. Você gosta, né? Se você não tem as manhas, não entra não. Você tem que dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Pastor, eu não vou pagar imposto. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus não é capaz de te dar condições de você pagar um imposto e também ser próspero? Porque não é o que você fala, é o que você faz. O teu testemunho vai converter muitas pessoas lá fora. Tem que ser organizado, e diz aqui a palavra que Jesus mandou pegar todo mundo, senta todo mundo bonitinho, arrumadinho, que deixa todo mundo sentadinho na grama. Naquela época era uma época de primavera, a extração era primavera, e eles estavam ali, era uma grama bem verdinha. Quando eu olho isso, eu lembro do que? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. Ei, quando Ele é o teu pastor, Ele te coloca sentadinho no pasto verdejante, na grama verdejante para ser alimentado. E aí, sabe o que acontece? Verso 11 diz assim, em seguida, Jesus pegou os pães e deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. A minha pergunta para você aqui hoje é assim, ó. No seu caso, se você tivesse naquela situação, e aí um discípulo seu chega lá e fala assim, ó, a gente tem que alimentar a multidão, tem só esses 5 pães e os 2 peixes. Aí o discípulo vem e entrega na sua mão. Qual seria a oração que você iria fazer? Qual seria a oração? Responde aí. O quê? De multiplicação.
Senhor, multiplica, Jesus. Ora um pouco você aqui, que o pão não cresceu ainda. Senhor, multiplica esse pão, multiplica, Senhor, o peixe cresce até virar um tubarão. Vai, Jesus, multiplica. Todos nós teríamos esse comportamento. Mas a palavra declara que Jesus fez o quê? Agradeceu e repartiu. Sabe o que acontece? Sabe por que Jesus não pediu para multiplicar? Porque o milagre da multiplicação começou a acontecer na hora que o menino entregou os pães e os peixes. Sabe quando começa a acontecer o milagre da multiplicação na tua vida? Quando você se levanta da tua cadeira, pega o teu envelope e passa por essa porta aqui. E aí, o diabo não pode parar aquilo que Deus começa a fazer na tua vida. O diabo não pode parar a prosperidade que Deus começa a derramar sobre a tua vida. Por isso que você precisa seguir a instrução e obedecer. Você quer ser próspero? Quer viver a multiplicação? Vou fazer igual o pregador moderno aqui. Vou dar uma chave para você. Jesus fez o quê? Ele agradeceu e repartiu. Quer ser próspero? Pega o que você tem, agradeça e reparta. Pega o que você tem, agradeça. Jesus, obrigado. Reparta. Está chegando o culto da generosidade. Agradeça e reparta. Que é aí que acontece a multiplicação. E diz que todo mundo comeu à vontade. Diz que todo mundo comeu até se fartar. Vou chegar lá. Não acabo com a minha pregação não, irmão. Todo mundo comeu à vontade. Qual que era a instrução? Já esqueceu? O quê? E aí sabe o que acontece? Verso 12. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Verso 13. Eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato este é o profeta que devia vir ao mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Com o pouco, mesmo sendo tudo, daquele menino que foi entregue, mais ou menos 20.000 pessoas comeram até se fartar. E depois de tudo isso, Jesus disse aos discípulos: recolha tudo para que não se perca nada, porque Jesus não gosta de desperdício. E diz que foram cheios 12 cestos de pães e peixes. Quantos discípulos tinham? Quantos discípulos tinham? Quantos cestos sobraram? Quantos discípulos tinham? Eu estava fazendo mais ou menos as contas, e se você for ver 20.000 pessoas, cada discípulo teve que alimentar 1.500, 1.600 pessoas. Ele teve que ir lá entregando um para cada um. Trabalhoso, sim ou não? Só que a Bíblia fala que todos comeram e se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos, e tinham 12 discípulos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que quem senta para comer, recebe um bocado até se fartar. Mas quem se levanta para servir, recebe um cesto cheio de pão. Sabe o que eu quero dizer para você? Pode aplaudir, pode aplaudir. Sabe o que eu quero dizer? Sabe esses obreiros que estão atrás de você intercedendo aí?
Sabe esses meninos que estão aqui no som? Sabe aqueles meninos que estão ali na multimídia? Sabe os meninos que estão aqui cantando, louvando, adorando? As meninas que estão dançando, que chegam aqui cedo na casa do Senhor? Sabe aqueles que estão lá na escolinha trabalhando, cuidando do seu filho? Aqueles que estão na livraria, na cafeteria? Sabe eles? Você vai receber um bocado para se fartar. Mas estes aí, obreiros do Senhor, vão receber um cesto cheio. Vai ter muito mais. Vai ter muito mais para aquele que se levanta para servir, querido. Eu estou profetizando na tua vida, obreiro do Senhor, que o cesto cheio de pão e peixe vai chegar ainda que o ano acabe. Vai chegar no Natal e no Ano Novo. Recebe. Oh! Pastor, você está dizendo que a gente recebe menos que eles? Recebe menos que eles. Por que o senhor está falando isso? Porque eu quero te convidar a você parar para pensar e também desejar ser um obreiro na casa do Senhor. Porque isso é lindo e maravilhoso. Entenda isso, amado. Quem senta para comer recebe um bocado até se fartar. Mas quem se levanta para servir recebe um cesto cheio de pão. Lembra disso quando você estiver passando por momentos difíceis, obreiro. Lembra disso, lembra disso, lembra disso. Fala: Deus, eu tenho direito ao cesto de pão cheio. Eu tenho direito a um cesto de pão cheio. Oh Senhor, te adoro, Jesus, obrigado. Sabe uma coisa? Quem recebe é abençoado, mas quem entrega é transformado. Quem recebe é abençoado, mas quem entrega é transformado. Por isso que Jesus disse: melhor é dar do que receber. Você entende isso, amado? Melhor é dar do que receber. Por quê? Porque quando você dá, você abençoa quem recebe. Mas essa coisa de usar óculos, olha, Jesus, tem misericórdia, viu? Mas quando você entrega, você é transformado. Agora presta atenção numa coisa. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 14, verso 16, que conta a mesma história, mas fala de uma outra forma. O que Jesus disse. Eu não sei se a mídia vai colocar aqui. Mateus capítulo 14, verso 16. Eu já estou terminando, tá, gente? Acho que eles não vão colocar, não. Então eu vou ler aqui, ó. Diz assim, ó. Vai? Sim ou não? Aqui, ó. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Qual era a instrução? Vou perguntar de novo para vocês falarem bem bonitinho. Qual era a instrução? Quem é que tinha que alimentar a multidão? Hã? Fala assim, eu. Eu estava conversando com a pastora Sheila, e a pastora Sheila, ela está fazendo faculdade de teologia. Toda pergunta sobre Bíblia que você tiver, pergunta para ela, tá bom? E ela falou assim, que a palavra multidão, contou para mim que a palavra multidão no hebraico significa povos de fora, povos não judeus. Você entende que a tua primícia, o teu dízimo e a tua oferta alimenta uma multidão que está lá fora, que precisa entrar aqui dentro? Entendeu? Que o teu sucesso no singular é para um resultado coletivo? A tua prosperidade particular é para um resultado coletivo? Qual era a instrução? Quem tinha que alimentar a multidão? Se você não tem as manhas, não entra não. Olha só, Jesus estava com os discípulos. Lembra que eu falei? Jesus se ajunta com os discípulos, vai para um momento de comunhão. E aí naquele momento de comunhão que os discípulos estavam conversando e falando daquilo que eles tinham realizado, Jesus vê a multidão. E aí quando Jesus vê a multidão, Jesus pergunta para os discípulos: como é que nós vamos fazer para dar comida para esse povo? Deixa eu te dizer uma coisa.
Nós precisamos estar em comunhão sempre com Jesus, porque quando nós estamos em comunhão, em toda comunhão, Jesus nos dará uma instrução. Esta instrução será um confronto para a nossa vida. Jesus não poderia ter pego e ter já colocado um pacotinho, uma caixinha de McLanche feliz no colo de todo mundo ali, sim ou não? Ele não tinha poder para isso, sim ou não? Só que Jesus, Ele não faz o milagre, Ele dá a instrução para você gerar o milagre. Entenda isso. Os discípulos estavam em comunhão, e quando eles estavam em comunhão, Jesus viu a multidão, e aí Jesus dá uma instrução para os discípulos. Ei, a Bíblia diz, se alguém recusou fazer aquilo que Jesus pediu, algum discípulo disse não para Jesus? Não. Sabe por quê, amado? Porque toda vez que eu estou em comunhão, eu sempre vou aceitar a instrução. Sabe por que você muitas vezes não aceita a instrução? Porque você não está em comunhão com Jesus. E você precisa estar em comunhão para você receber a instrução e aceitar a instrução, mesmo que a instrução seja algo sobrenatural. Por quê, pastor? Sabe por quê, amado? Porque a instrução, quando você obedece à instrução, você vive uma experiência, e a experiência gera um milagre, e essa experiência te faz criar raiz em Jesus Cristo. Sabe a história de Jó? Antes era de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. A instrução, quando você obedece a instrução, ou seja, vou voltar, quando você está em comunhão, Jesus sempre vai te dar uma instrução, e quando você aceita a instrução, você vive uma experiência, e essa experiência gera um milagre, aleluia, e esse milagre, essa experiência te faz se enraizar, aleluia, se firmar em Jesus Cristo. Pode o teu pastor cair, pode o teu líder cair, pode acontecer o que for, mas aleluia, você não será abalado, você estará na presença do Senhor. Pode o líder cair, quem quer que for que caia, eu sei o que eu tenho vivido com Jesus, e eu não vou largar dele. Você vê o apóstolo e a bispa, e eles estão em todo lugar, em todo tempo, em toda hora. Você fala de culto, de palavra, de oração, e eles estão em todo tempo e estão indo, e os velhinhos estão indo. Eu falo assim, Jesus, eles não param. E um dia eu estava almoçando com o apóstolo, eu almoço quase todo, tenho esse privilégio de almoçar quase todos os dias com o apóstolo. Não vou dizer para você morrer de inveja, porque é pecado. E um dia ele estava dizendo assim, ele falou assim, o médico me deu meses de vida. Ele disse que ia cortar o meu intestino e depois era só esperar a morte chegar, que não tinha mais jeito. E eu fui nos melhores médicos, e um dia eu fui numa igreja que tinha um pastor que tinha a 7ª série, que não conhecia nada de medicina. E ele disse para mim assim, que era para mim pegar e fazer uma campanha de quebra de maldição, pegar o palitinho, escrever lá o nome da doença e colocar, e nós íamos fazer uma campanha de 7 dias na igreja, e no final nós íamos quebrar, e aquilo ia trazer a cura para a minha vida. E os médicos renomados, estudados, caros, eles estavam dizendo que eu não sobreviveria. E ele falou, e eu obedeci a instrução, e eu fiz os 7 dias da campanha. E no último dia eu quebrei o palitinho, e Deus me curou. E aí ele disse assim, aí ele falou assim, essa vida que eu tenho não é minha. Essa vida foi Deus que me deu outra vida para mim servir a Ele. Então eu vou gastar ela inteira para Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A experiência nos faz nos enraizar em Cristo. Sabe por quê, amado? Jesus não vai te dar milagre, Jesus vai te dar uma instrução para gerar um milagre na tua vida, porque quando gera um milagre, te gera uma experiência, essa experiência te traz raiz.
Sabe o que acontece? Crente que fica atrás de milagre vira um crente mimado. Pastor que fica entregando milagre para a ovelha fica mimada, não cresce. Eu não posso ir na igreja hoje. Não, peraí, meu discípulo não pode ir na igreja hoje. Eu vou lá buscar ele. Busca e vem. Ah, hoje também eu não posso. Não, eu vou te buscar. Já sabe o endereço da igreja? Dá um jeito, se vira, vem para a igreja. A instrução é vir para o culto. Sabe por quê? Porque o dia que você deixar de ir buscar, ele nunca mais vem na igreja. Sabe o que acontece muitas vezes hoje? O líder está assim, ó. Não, o meu discípulo precisa de dinheiro emprestado, toma. O meu discípulo precisa de presente, toma presente. Aí o discípulo fala assim: nossa, esse meu líder é uma bênção na minha vida. Olha como ele me trata, ele me discipula, ele me abençoa. E aí o discípulo valoriza mais esse líder do que o apóstolo que está aqui colocando e estabelecendo a instrução na tua vida, dizendo: faça assim, faça desse jeito, faça dessa forma, que Deus vai te abençoar. Você está entendendo? Você não precisa do milagre, você precisa da instrução para gerar o milagre. Porque o milagre ele acontece com a conexão da terra e o céu. Precisa de um elemento aqui na terra e um elemento ali no céu. A Bíblia nos diz que Jesus perguntou para Felipe, mas ele já sabia o que iria fazer. Sabe, a respeito do teu milagre, Jesus já sabe o que vai fazer. Só que ele precisa que você se posicione. E a instrução é: alimente a multidão. Não deixa esse povo ir embora. A tua primícia, o teu dízimo, a tua oferta, alimenta a multidão. Como assim? Mantendo essa estrutura em pé, para que as multidões cheguem, para que elas sejam alimentadas. Se você se levantar para servir, você não vai comer o bocado, mas você vai ter um cesto cheio. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo? Quem tem comunhão obedece a instrução. Quem obedece a instrução vive a experiência da multiplicação. E quem vive a experiência cria raiz, amado. Entenda isso em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A Bíblia nos fala o quê? Que Deus dá a semente ao que? Mas Ele não entrega. Como assim? O Espírito Santo me disse isso, eu falei: oxe, mas como assim? Porque quando Ele fala, entenda comigo, se Ele entregasse, Ele ia fazer isso aqui, ó. Não, vai tomar não. Só teatro. Ele está entregando a semente. Ele fez alguma coisa para receber? Ele saiu do lugar? Houve algum esforço? Não. Quando ele fala assim, Deus dá a semente, Ele está dizendo: ó, está aqui, ó. Vai lá no meio da multidão e pega. Tem que ter um esforço da tua parte. Porque quando aqueles discípulos saíram no meio da multidão buscando alguém que tinha algo para comer, foi um ato de fé, dizendo assim: eu acredito naquilo que Jesus disse. Se Ele disse que a gente vai alimentar, nós vamos fazer isso. Eu vou procurar alguma coisa. Você está entendendo? Você está entendendo? Qual é a instrução? Quem tem que alimentar a multidão?